Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o tema A Verdade da Época Apostólica e Cristo Ansanhong. Quanto mais o reino do céu se aproxima, mais as pessoas querem saber a verdade. Isso porque as pessoas querem saber se elas estão vivendo suas vidas de fé de acordo com a verdade ou não. Elas têm grande interesse nesse assunto. O profeta Amós profetizou: muitas pessoas andarão de mar a mar e vagarão, procurando a palavra de Deus. Vendo essa profecia, podemos confirmar que, embora as pessoas não expressem externamente, elas estão se esforçando muito para buscar a verdade. Então, como podemos encontrar a verdade? Todos os 66 livros da Bíblia são compostos por profecias. Portanto, se estudarmos as profecias, certamente encontraremos o caminho para a verdade. Dessa forma, Deus nos permite conhecer. Através das profecias, vamos ter sabedoria para discernir entre as falsas igrejas que clamam crer em Deus sem guardar a verdade, e a verdadeira igreja estabelecida por Deus, alegrando-nos com o fato de que estamos agora na verdade. Devemos entregar as boas novas para as pessoas que estão vagando no mundo sem conhecer a verdade. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui diz que nunca devemos tratar as profecias com desprezo. Já que as profecias são palavras de Deus, que uma vez proferidas, irão se cumprir completamente, nunca devemos tratá-las com desprezo. No mundo, numerosas igrejas estão clamando crer em Deus. Elas fingem ter fé na salvação, mas fazem muitas pessoas se desviarem. Na Bíblia, Deus deixou muitas profecias de que falsas igrejas apareceriam e nos ensinou como reconhecê-las. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o quê? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando Jesus veio à Terra, há 2000 anos, Ele nos deu uma profecia muito importante, através de uma parábola. Ele profetizou, através da parábola do joio, sobre a verdadeira igreja e as falsas igrejas, e como a verdade e a falsidade apareceriam. Vamos ver a explicação que Jesus deu sobre essa parábola, no versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem?
o Filho do Homem, é Jesus. Jesus, o Filho do Homem, veio a esta terra e semeou a boa semente como um agricultor. Mas vamos ver o que aconteceu depois que ele semeou a boa semente. Versículo 38. O campo é o quê? O mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é quem? O diabo. Jesus também nos ensinou que o diabo faria tal coisa. Por quanto tempo essa situação se prolongaria? O dono disse aos servos que deixassem o joio e o trigo crescerem juntos até a consumação do século. Como os servos perguntaram, devemos arrancar o joio? Ele respondeu, não os arranque, deixe-os. Então, o joio e o trigo irão coexistir neste mundo até a consumação do século. Não devemos ser capazes de discernir entre os dois? Vamos para o versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o quê? A consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. O que acontecerá com o joio no final? O destino dele é ser queimado no fogo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão onde? Na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que será jogado na fornalha acesa? O joio. Para ter um claro entendimento sobre o joio, vamos ver o versículo 41 mais uma vez. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. E que tipo de pessoas? Os que praticam a iniquidade. E os lançarão onde? Na fornalha acesa. Através disso, podemos entender facilmente que o joio são aqueles que cometem iniquidade. A iniquidade foi semeada pelo diabo. Quem semeou a boa semente? Foi Jesus, que veio como Filho do Homem. A razão pela qual queremos encontrar a verdade é para entrar no reino dos céus, certo? Aquele que semeou a semente da verdade foi Jesus. E o que o diabo fez? Ele semeou a semente da iniquidade. A semente da verdade foi semeada primeiro, e mais tarde, a semente da iniquidade foi semeada. Precisamos prestar atenção na ordem desses eventos. Além do mais, a verdade semeada pelo Filho do Homem jamais pode ser encontrada pelos homens. Porque o diabo criou uma ilusão astuta para que ninguém pudesse perceber com os olhos, mente ou conhecimento que se trata de uma armadilha. Foi por isso que Jesus Cristo veio há 2000 anos e deu muitos ensinamentos aos seus discípulos, realizando o Evangelho através da igreja primitiva. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo mostrou muitos exemplos para nos ensinar. Ele mostrou o exemplo de guardar o sábado e a Páscoa, e também o exemplo de guardar as 7 festas de 3 tempos da nova aliança. Contudo, o que a profecia diz? Depois que o Filho do Homem veio e semeou as coisas boas, o inimigo veio secretamente à noite e semeou o joio no meio do trigo. Depois que o trigo brotou, o joio cresceu rapidamente. Por isso, os servos perguntaram, Senhor, quer que o arranquemos? O dono disse, eu estou preocupado que ao arrancar o joio, vocês arranquem o trigo junto. Deixai-os crescer juntos até a colheita,
vocês saberão diferenciá-los pela sua aparência. Por isso, deixai-os crescer juntos. Na última colheita, enviarei ceifadores, que ajuntarão primeiro o joio e o atarão em feixes para serem queimados, e então reunirão o trigo e o levarão para o celeiro celestial. Aqui, Deus nos concede sabedoria para discernir entre a verdade e a falsidade. Não há outra verdade além da verdade da época apostólica, porque a falsidade foi semeada depois da época apostólica. Hoje, vamos analisar as profecias uma por uma. Vamos ver a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Isto significa, não seja enganado, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa abandonar a verdade, certo? A Bíblia profetiza que alguns abandonariam a verdade que Deus estabeleceu para nós. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe. Aqui diz que a apostasia acontecerá primeiro. Dessa forma, Deus profetizou, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, que um grupo de pessoas se levantaria contra Deus para impedir as pessoas de guardar as leis e os mandamentos de Deus. Agora, vamos ver o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo se refere a Deus, certo? E é certo que aquele que fala contra Deus é Satanás. O que a Bíblia diz sobre aquele que semeou a iniquidade? O inimigo que o semeou é o diabo. Jesus nos disse isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E o que ele fará com os santos? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Mudar os tempos e a lei. Ele mudará a lei da verdade da vida, ou seja, a nova aliança. A quem se refere o pronome ele? Ao homem da iniquidade, mencionado na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia não termina aqui. Ela continua no versículo 26. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, e o que acontecerá? O consumir até o fim. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Isso não significa que, no momento final, o povo de Deus será vitorioso depois de tudo? Contudo, quando olhamos para o processo, os tempos e a lei de Deus mudaram. A Bíblia profetizou isso. Vamos ver essa profecia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Se queremos receber a salvação e ir para o céu, temos que encontrar a verdade. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por quanto tempo? Por 42 meses. No livro de Daniel está escrito: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é contado como um ano. Um tempo é 1 ano. 2 tempos são 2 anos e metade de um tempo é 6 meses. Se somarmos tudo, serão 3 anos e meio. Quantos meses há em 3 anos e meio? Há 42 meses.
O livro de Daniel e o livro do Apocalipse usam expressões diferentes, mas falam do mesmo período de tempo. Está escrito que foi dada uma boca para a besta que proferia arrogâncias e blasfêmias por 42 meses. De quem ela recebeu? Capítulo 13, versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quem deu autoridade para a besta? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, o dragão é Satanás, o diabo, certo? Está escrito que Satanás realizará essa obra por 42 meses. Se convertermos 42 meses em dias, serão 1260 dias. Na Bíblia, 1260 dias, 42 meses, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, se referem à mesma coisa. São 1260 anos desde 538 d.C., quando o papado foi estabelecido, até 1798 d.C. Por um longo período de 1260 anos, a verdade ficaria desaparecida na Terra, e todo o mundo se cobriria com a falsidade e não com as leis de Deus. A Bíblia profetizou sobre isso, não é? Sobre esse assunto, vamos ver outra profecia na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Aqui diz que um homem que prega evangelho diferente será condenado. Os ensinamentos que recebemos de Jesus Cristo são a única verdade que pode nos guiar ao céu, certo? Na Bíblia está profetizado que aqueles que pregam qualquer outro ensinamento serão condenados. Vamos confirmar isso no livro de Atos, capítulo 20. No versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Dessa forma, os sinais começaram a aparecer no final da época apostólica. Eventualmente, no século IV, essa situação se tornou mais evidente e o mundo entrou na Idade das Trevas. O dia de sábado foi substituído pelo domingo em 321 d.C. A Páscoa foi abolida em 325 d.C. A cruz foi levada para dentro da igreja e o Natal foi adotado. Costumes que não existiam antes foram estabelecidos um por um. Jesus Cristo já tinha profetizado que isso aconteceria e os apóstolos escreveram a mesma profecia. Deus até mesmo profetizou que Satanás mudaria os tempos e a lei, e que o mundo ficaria sob o controle de Satanás por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Através desse registro, podemos confirmar, de um ponto de vista histórico e profético, que o joio foi semeado depois da época apostólica. Então, se queremos encontrar a verdade, em qual época devemos prestar atenção? Na época apostólica. Devemos encontrar a verdade da época apostólica.
Sobre esse assunto, vamos ver na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui diz que devemos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso significa que a verdadeira igreja deve ter a verdade da época apostólica. O mundo inteiro está coberto de joio desde a época apostólica. Nessa situação, quem restauraria a verdade do Evangelho? Ninguém pode restaurar toda a verdade da época apostólica, a não ser que o nosso Pai Celestial venha a esta terra pela segunda vez para nos salvar. No livro do Apocalipse, capítulo 5, já está profetizado: ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro. Vamos confirmar isso no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ou seja, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Já que a verdade desapareceu completamente, ninguém foi capaz de receber a salvação. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém foi capaz de abrir o livro, exceto uma pessoa. Quem é ele? A raiz de Davi. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, quem é a raiz de Davi? Então, essa profecia significa que somente Jesus, que vem uma segunda vez a esta terra, pode restaurar todos os seus ensinamentos dados há 2000 anos atrás e nos guiar ao céu, certo? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá por qual vez? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Está escrito que Cristo aparecerá pela segunda vez para trazer a salvação. Se Deus não viesse uma segunda vez para restaurar a verdade, nós seríamos sufocados e pisoteados pelo joio e ninguém seria capaz de entrar no celeiro celestial. Vamos ver outra profecia no livro de Miqueias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Para quê? O que ele fará? Nos ensine os seus caminhos. Ele aparecerá uma segunda vez para nos ensinar nos últimos dias. A não ser que ele venha para a terra como a raiz de Davi, e restaure toda a verdade que estava escondida, a salvação da humanidade ficaria perdida para sempre. Foi por isso que Miqueias profetizou: ele nos ensinará seus caminhos para que possamos andar por suas veredas. E de onde sairá a sua lei? Quando Deus vier a esta terra, ele proclamará a sua lei e nos ensinará em Sião. Através de seu ensino, a humanidade pode receber a vida eterna e a salvação. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, ele estabeleceu uma aliança para a salvação da humanidade, certo? Ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estabeleceu a verdade da nova aliança. Para quem ele estabeleceu esta aliança? Ele disse que a nova aliança
foi estabelecida para nós. Em sua segunda vinda também, Ele restaurou exatamente a mesma verdade, a nova aliança para nós. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, de qual aliança? Da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A aliança que Deus estabeleceu para nós, pecadores do céu, ao vir a esta terra, é a eterna nova aliança. Quando Ele vier de novo como a raiz de Davi, por quantos anos Ele deve realizar o ministério da nova aliança? Em sua primeira vinda, Jesus Cristo pregou a nova aliança por apenas 3 anos. Mas, para cumprir a profecia de Davi, Ele tinha que pregar por mais 37 anos. Em outras palavras, o papel da segunda vinda de Cristo é realizar o ministério da nova aliança de acordo com a profecia. Nesta época, nós sabemos quem realizou o ministério da nova aliança por 37 anos. Não sabemos? Quem é Ele? Todas as profecias da Bíblia focam no Salvador que aparecerá nessa época, ensinando-nos a prestar atenção nele. As profecias também dizem que devemos confirmar se a igreja estabelecida por Cristo tem toda a verdade da igreja primitiva. Ao confirmarmos, nós temos toda a verdade. Correto? Nós temos o sábado? Sim. Nós temos a Páscoa? Sim. Nós temos a verdade sobre o véu das mulheres? Sim. E as 7 festas de 3 tempos? Sim. E a nova aliança? Sim. Com esses sinais proféticos, Deus veio e estabeleceu essa igreja para salvar a todos. A igreja de Deus foi estabelecida dessa forma. Por isso, devemos sempre nos orgulhar do fato de que estamos na verdadeira igreja. Hoje, refletindo sobre o assunto, a verdade da época apostólica e Cristo Ansanhon, devemos pensar em qual verdade devemos permanecer até o fim? Está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que não perseveram, mas deixam a verdade por essa ou aquela razão, são os mais dignos de pena. Durante a era colonial japonesa, na história coreana, quem são os que se tornaram mais dignos de pena? Foram aqueles que suportaram por um longo tempo, mas traíram o seu país depois, submetendo-se ao governo japonês no final dos 36 anos de submissão. Essas são as pessoas mais dignas de pena. Eles desistiram pensando: fomos incapazes de ganhar a independência, mesmo depois de 35 anos. Parece que a independência é algo que nunca podemos conseguir. Eles se arrependeram para sempre de sua decisão. Por isso, o que está escrito na Bíblia? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser esse ano. Crendo nisso, nós, todos os filhos de Sião, devemos receber o Pai Celestial alegremente, sem ter do que se envergonhar no dia de sua vinda. Pensando na glória do nosso futuro, não vamos nos apegar ao que é temporário e que desaparecerá em breve. Em uma nota manuscrita do Pai, o Pai disse: um homem sábio anseia pelo que é eterno, e um homem tolo é obcecado pelo que é momentâneo. Não vamos nos apegar às coisas momentâneas, e sim pelo que é eterno, esperando que todos os membros de Sião possam receber a herança do lindo e glorioso reino dos céus que Deus preparou para nós. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.